Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui porque Eu ainda estou em processo de fazer o desenho do próximo post, que vai ser a parte 1 de 3. Mas enquanto eu não termino, eu vi alguns comentários hoje e eu refleti um pouco sobre, achei legal falar sobre isso. Que é sobre expressões racistas. Eu não vou falar exatamente quais são essas expressões e de onde elas vêm, porque se qualquer pesquisa que você fizer, você vai achar inúmeras postagens no Instagram, threads no Twitter, matérias em sites sobre expressões racistas que a gente usa no dia a dia. Daí você vai ter vários exemplos como denegrir, mulata, chamar o preto de moreno, moreninho, feito nas coxas, criado mudo, são todas expressões que têm origem racista. E para não falar que eu estou sendo enviesado, eu queria destacar também certas expressões racistas que têm a ver com outras raças, como, por exemplo, programa de índio, aquela questão, né, tipo, quando você vai num programa ruim, você fala que foi programa de índio, ou também a palavra judiar, que é uma palavra antissemita, né, que é o racismo que aconteceu sistematicamente por muito tempo em relação ao povo judeu e que ainda tem seus resquícios até hoje. Mas eu queria falar sobre isso porque eu vi alguns comentários de algumas pessoas, elas vão usar a questão da ressignificação para dizer que a gente não precisa repensar esses termos, porque eles já foram ressignificados e a gente já não usa mais esses termos com esse sentido negativo com que eles foram criados. E quem me conhece sabe que eu acredito sim na ressignificação cultural de diversas coisas. A cultura é uma coisa que vai se ressignificando em seus diversos níveis, patamares e nichos. Mas eu acho que essa ressignificação ela não pode ser indiscriminada. Ela não pode acontecer fora de um ambiente de consciência social. Especialmente porque agora, depois de muitos séculos, que a gente está começando o processo de ressignificação racial no Brasil, de ressignificação do que significa ser preto ou mesmo do que significa ser branco no Brasil. Provavelmente, se você ouvir alguém falando sobre o assunto, você vai ver pessoas brancas, por exemplo, elas não estão acostumadas a ser racializadas, elas não param muito para pensar o que significa ser uma pessoa branca no Brasil, mas isso faz diferença sim na nossa sociedade, como a gente vem conversando como sociedade sobre isso, especialmente nos últimos tempos. Então, por que é importante a gente falar sim de ressignificar esses termos e parar de usá-los no nosso vocabulário e nos policiar para não usarmos esses termos? Primeiro é que a gente ainda está em estágios bem iniciais no processo de ressignificação do que significa ser preto no Brasil, do que significa ser branco. A gente ainda tem muitas pessoas que estão se descobrindo como pessoas que sofrem racismo, principalmente pessoas que têm a pele mais clara, pessoas que são mais miscigenadas, mas que já sofreram racismo, passam por um processo de entender-se como pessoas negras. Vários desses termos, inclusive, o moreninho, a mulata, eles vêm de uma raiz de classificação que vai tentar fazer essa negação da negritude. Então é melhor ser chamado de mulato do que ser chamado de preto ou de negro. Então tem todos esses processos muito complexos envolvidos na nossa cultura brasileira. E eu acho que pensar conscientemente nessas expressões que a gente usa, mesmo que eu concordasse que a gente já tivesse superado os significados negativos dessas expressões, eu acho que valeria a pena a gente fazer o exercício de parar de usar esses termos, pelo simples fato de que parar de usar esses termos é um lembrete de que o racismo na nossa sociedade não se resume a esses episódios absurdos de violência contra o negro que a gente tem visto viralizar ultimamente. O racismo na nossa sociedade, ele é normalizado. Não só é normalizado, como ele é normalizado em diversas instâncias culturais, na língua, na nossa forma de consumir cultura. O racismo tá lá, mesmo na nossa religiosidade, o racismo tá lá. Mesmo que pareçam coisas pequenas, repensar a forma com que a gente usa a língua, usar a língua de uma forma menos racista, é um jeito da gente lembrar como o racismo ainda está arraigado na nossa sociedade. E é um jeito da gente pensar e repensar as nossas atitudes pequenas no dia a dia que podem construir esse racismo estrutural que existe. Não é muito válido você usar a desculpa da ressignificação para a gente continuar usando esses termos quando a gente ainda está ressignificando a questão racial no Brasil. Essas palavras deveriam servir de lembrete de que a gente precisa questionar sim o tempo inteiro, a gente precisa falar de racismo sim com frequência. não o tempo inteiro, inclusive eu tô a fim de falar um pouco de outras coisas que eu gosto aqui neste lugar. A minha vida não se resume a isso, a vida do negro não se resume a isso, a gente não pode se resumir a isso, mas esse é assunto para outro vídeo ou para outro texto. Eu só queria destacar, a gente precisa repensar o tempo inteiro e desnormalizar o racismo. Repensar esses detalhes do nosso dia a dia que vão sim perpetuar o racismo se a gente não questionar. É chato, mas mais chato do que isso é viver num país racista, principalmente se você sofre com racismo. Desculpa para aqueles que acham muito chato essa problematização, mas chato é racismo, gente. A gente precisa parar para pensar na forma com que a gente estabelece nossos diálogos
Sim. E uma vez que você tem essa noção sobre as expressões racistas, eu tenho certeza de que você vai tomar decisões conscientes para não estar reproduzindo o racismo na sua vida, no seu dia a dia. E aí a gente vai caminhando junto. Isso é válido também, gente, para expressões machistas, para expressões homofóbicas, para expressões de todo tipo que oprimem as pessoas. E eu espero que isso se torne um exercício cada vez mais natural para a gente, até o ponto de que não seja mais chato a gente evitar coisas que são chatas por si só e não só chatas como provocam morte de pessoas, né? É isso. Obrigado por estarem aqui e compartilhe aí com seus amigos. Beijos. Até mais.